Seja bem-vindo ao canal GBF. Sou o professor Geraldo Barbosa em mais uma aula teórica de resistência dos materiais. Aula 1, equilíbrio de um corpo deformável. Um corpo extenso estará em equilíbrio quando não transladar, e o que garante que ele não translade é a resultante das forças igual a zero. E também não girar, e o que garante que ele não gira é o somatório dos momentos igual a zero. Essas são as equações de equilíbrio de um corpo extenso deformável. Força normal e força cisalhante. Veja na figura a seção transversal. Nós temos duas forças. Força normal na direção do eixo longitudinal e aqui também uma força normal na direção do eixo longitudinal. Quando uma força estiver na direção do eixo longitudinal, essa força recebe o nome de força normal, que poderá ser de compressão ou de tração, uma força perpendicular à seção transversal. Se esta força for ao longo de um eixo transversal, ela recebe o nome de força cisalhante e simbolizaremos pela letra V. Então nós temos aqui força normal na direção do eixo longitudinal e força cisalhante na direção de um eixo transversal. Momento fletor M e momento torsor T. Seja uma superfície, momento de uma força e a tendência que essa força tem em girar esta seção em torno de um eixo. Esse mx é o momento de uma força que tende a girar a seção em torno de um eixo transversal. Esse momento recebe o nome de momento fletor. Momento fletor é o momento de uma força que tende a girar a superfície em torno de um eixo transversal. My também é um momento fletor, porque tende a girar a superfície em torno de um eixo transversal. Observe que Mz já é um momento que tende a girar a seção transversal em torno de um eixo longitudinal. Quando temos um momento que tende a girar uma superfície ao longo do eixo, em torno do eixo longitudinal, esse momento recebe o nome de momento torsor. Aplicamos a regra da mão direita. Polegar no sentido do vetor momento. E o vetor momento nós vamos simbolizar como duas flechinhas. E os 4 dedos curvados te dá o sentido da rotação. Determine as cargas internas resultantes que atuam na seção transversal em C da viga em balanço mostrada na figura. Então nós temos uma viga em balanço, queremos saber os esforços internos que atuam na seção que passa aqui pelo ponto C. Veja que nós temos uma distribuição triangular de força de 270 newtons por metro aqui no ponto A. O comprimento dessa viga é de 9 metros e o ponto C está a 3 metros de A e a 6 metros de B. Bom, nós queremos achar então os esforços internos aqui na seção que passa pelo ponto C. Para isso nós vamos fazer um corte aqui na seção que passa pelo ponto C. Podemos analisar e estudar o lado esquerdo desse corte ou o lado direito. Tanto faz, os resultados serão os mesmos. Inicialmente, nós vamos escolher o lado direito. Vamos pegar a porção de C até B. Fazemos diagrama do corpo livre. Observe que a distribuição triangular de força, só que agora é 180. Por que 180? Porque semelhança de triângulo. 270 está para 9, assim como essa carga distribuída aqui está para 6. Só aplicar semelhança de triângulo que a gente acha o 180. E o ponto de aplicação dessa força, o valor dessa força, 540, é igual a essa área da distribuição, que é a área de um triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. 180 vezes 6 dividido por 2 e dá 540. E o ponto de aplicação dessa força concentrada é o centroide do triângulo, e o centroide de um triângulo está a 1/3 da base. 1/3 de 6 resulta em 2 metros. Então essa é a distância. Fizemos o corte. Uma vez feito o corte, nós vamos colocar um esforço cortante, um esforço normal e um momento fletor. Qual sentido? O que você quiser.
Se por acaso o sentido que se adotou for errado, nós vamos achar um valor negativo e depois é só inverter. Aplicando as equações de equilíbrio para essa porção direita do corte que nós escolhemos, teremos referencial XY e o momento, vamos adotar o momento no sentido anti-horário como sendo positivo, somatório das forças em X é zero. Veja que em X não tem força, logo NC tem que ser zero. Somatório das forças na vertical em Y tem que ser zero. Então aqui vai ser mais VC e menos 540 tem que ser zero. Logo, a força VC vale 540 positiva, significa que esse sentido que nós escolhemos aqui está correto. Somatório dos momentos em relação ao ponto C, ó, poderia ter feito também o somatório dos momentos em relação ao ponto B, em qualquer ponto. Escolhi o ponto C. Por quê? Porque quando eu escolho o somatório dos momentos aqui no ponto C, esta força aqui não produz momento em C nem em NC. Então nós teremos o MC, que está no sentido horário, que vai ser negativo, e o momento da força de 540, que também está no sentido horário, que vai ser negativo. Então vai ser ó, menos 540 vezes 2, menos o MC igual a zero. Logo, o MC igual a menos 1080 Newton vezes metro. Esse sinal negativo nos informa que o sentido que nós escolhemos aqui está errado. Ó. O sentido desse momento aqui é o contrário. Com isso, nós achamos que foi pedido. As cargas internas, normal é zero, cortante é 540 e o momento 1080. Vamos resolver este exercício novamente. Só que agora nós vamos escolher não o lado direito do corte, e sim o lado esquerdo. Vamos chegar no mesmo resultado, só que aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque aqui em A está engastado. Se está engastado, nós temos que achar as reações aqui em A. Então eu pego a viga inteira, coloco as reações aqui, ó, VA, MA e uma normal. Já sabemos que a normal nem tem aqui. E vamos aplicar o diagrama do corpo livre, tá? Para acharmos essa força VA e esse momento MA. A carga distribuída, ó, 270 N por metro, pode ser trocada por uma carga concentrada de 1215. Como que a gente acha esse valor? É a área do triângulo, a base que é 270 e a altura que é 9. Base vezes a altura dividido por 12, a área de um triângulo, 1215 N. E o ponto de aplicação dessa força é bem o centroide do triângulo. E um centroide de um triângulo está a 1/3 da base. 1/3 de 9 resulta em 3 metros. Coincidentemente, passando pelo ponto C. Então, esse é o ponto de aplicação dessa força. Aplicando as equações de equilíbrio, adotando o referencial XY e um momento positivo no sentido anti-horário, teremos somatório dos momentos em A. VA não produz momento aqui em A. Nós temos MA, que é um momento positivo, que está no sentido anti-horário. 1215 vai produzir um momento negativo. Então vai ser mais MA menos 1215 vezes 3, que a distância da linha de ação dessa força até o ponto A é 3. Resulta que MA é 3.645 Newton vezes metro. Positivo? Então esse sentido que nós escolhemos para MA está correto. Somatório das forças em Y igual a zero. Então nós temos mais VA menos 1215 igual a zero. Resulta que VA é igual a 1215 newtons. Positivo? Resulta que esse sentido que nós escolhemos aqui é positivo. Então agora, uma vez achado os esforços em A, momento e força cortante anormal, agora nós vamos escolher o lado esquerdo do corte. Para achar as forças internas que atuam na seção que passa por C. Então vamos escolher só a porção AC, o momento e a normal e o cortante que nós já achamos anteriormente. E aqui quando a gente faz um corte, colocamos o esforço cortante, momento fletor e a normal em qualquer sentido. Se por acaso acharmos um valor negativo, porque o sentido que nós escolhemos aqui é o contrário. Observe que a distribuição de carga agora é trapezoidal. Ó. Aqui vale 270 e aqui vale 180, que nós calculamos anteriormente, numa regra de 3.
Essa distribuição de carga trapezoidal nós podemos trocar por uma triangular e uma retangular. A distribuição retangular pode ser substituída por uma força concentrada que é igual à área desse retângulo. E a área desse retângulo é base vezes altura, 180 vezes 3, que dá 540. E a triangular pode ser trocada pela área, por uma carga concentrada, cujo valor é a área do triângulo. E a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. 90 vezes 3 dividido por 2, que dá 135. Esse 90 é a diferença entre o 270 menos o 180, que dá a altura do triângulo. O ponto de aplicação da força triangular é o centroide desse triângulo. E o centroide do triângulo está a 1/3 da base. 1/3 de 3, 1 metro. Então, a distância dessa força até o ponto A, de 1 metro. E o ponto de aplicação da força de 540 está no centroide do retângulo. O centroide do retângulo é metade. Então, vai ser 3 dividido por 2, que dá 1,5. Então, a distância da linha de ação da força concentrada de 540 até o ponto A vale 1,5. 1,5. 1 mais meio, 1,5, aqui 1,5. Achamos, então, essas forças concentradas. Trocamos a carga distribuída por uma força concentrada. Vamos aplicar as equações de equilíbrio para esse pedaço da viga, pedaço AC. Adotamos o nosso referencial, XY, momento no sentido anti-horário positivo, e vamos aplicar. Somatório das forças em X igual a 0. Em X não tem força, logo o NC tem que ser 0. Somatório das forças em Y igual a 0. Então vai ser, olha só, mais 1.215, menos 135, menos 540, menos VC igual a 0. Fazendo as contas, resulta que VC é igual a 540. Positivo significa dizer que esse sentido que nós adotamos aqui está correto, está para baixo. E foi o mesmo resultado que nós obtivemos no exercício anterior, quando nós analisamos o pedaço de C até B. Prosseguindo, o somatório dos momentos em A igual a 0. 3.645 é um momento positivo, que está no sentido anti-horário. Essa força não produz momento em A. 135 e 540 produzem momentos negativos, assim como VC produz um momento negativo também. E esse momento aqui, MC, é negativo. Aí nós temos que MC, esse momento MC é positivo, né? Está no sentido anti-horário. Então nós temos mais MC, esse 540 vezes 3, negativo, que é no sentido horário. Este outro 540 vezes 1,5, negativo, sentido horário. Esta força é de 135 vezes 1, negativo, que está no sentido anti-horário. Mais o 3.645, positivo, que está no sentido anti-horário. Resulta que o MC vai ser de menos 1.080. Achamos um valor negativo, significa dizer que esse sentido que nós adotamos aqui está errado, é ao contrário. Basta inverter. Veja que nós obtivemos os mesmos resultados, resolvendo o exercício, escolhendo a parte AC e escolhendo a parte CB. O corte à esquerda e o corte à direita. Tá? Tanto faz, só que agora dessa vez deu um pouquinho mais de trabalho. Inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima aula.